Boa tarde. Hoje vamos apresentar um breve resumo sobre a obra Terra Sonâmbula do autor Mia Couto. Bom, para começar, é importante saber um pouquinho sobre o autor. Então, o nome completo dele é Antônio Emílio Leite Couto. Ele nasceu em 1955 na cidade de Beira, em Moçambique, fica localizado no continente africano. Ele é escritor, poeta e jornalista, assim como seu pai, que era um imigrante português, e que, pelo pai já ser jornalista e viver num ciclo intelectual muito grande, ele também teve essa influência. É muito interessante falar que ele foi o único escritor africano indicado para a Academia Brasileira de Letras, porque ele é um excelente contador de histórias. E por esse motivo, por ele ser um escritor de tanto prestígio, ele recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Agora, falando um pouquinho sobre a carreira dele, basicamente sobre o início, ele começou com 14 anos, quando ele publicou o seu primeiro poema num jornal de Beira. É, Aos 16, ele ingressou na faculdade de medicina, mas depois de uns 3 anos ele abandonou. Aos 19, ele começou a se dedicar ao jornalismo, porque ele via que tinha grande habilidade. E aos 28, ele publicou seu primeiro livro. E logo após, ele desistiu do jornalismo e começou a se dedicar mais para a carreira de escritor. É muito interessante a gente saber qual movimento literário Mia Couto escrevia. Então, é o modernismo moçambicano e tem como características a busca por uma linguagem mais nacional, em fato, o nacionalismo, um relato do cotidiano e, principalmente, a questão crítica do passado e relacionando com a cultura. Então, em suas obras, ele traz muito isso, da questão cultural e de uma crítica assim de uma maneira mais leve e irônica. Estas são outras obras escritas pelo autor, além de Terra Sonâmbula. Bom, falando um pouco sobre o livro Terra Sonâmbula, ele tem 11 capítulos. Dentro de cada capítulo existe um caderno, chamado de diário. Duas histórias em que é um conjunto de duas narrativas. Foco narrativo, terceira pessoa nos capítulos, primeira pessoa nos cadernos. Os personagens centrais nos capítulos é a criança, que se chama Muindinga, e o velho, chamado de Tuahir. Eles não são parentes. Bom, no começo da história, eles avistam um ônibus queimado e vão até lá para procurar abrigo. Muindinga diz que não quer ficar aqui porque tem muitos corpos queimados. E ele avista uma pessoa que tomou um tiro. E ele fala que não quer ficar ali. Já os personagens central do caderno é o Quinzo. Ele morava num vilarejo em Moçambique. O pai, Taímo, era pescador e tinha um irmão, Junito. Tanto a história de Tuahira e Mundinga quanto a de Quinzo mostrava as dores e o peso e consequências da guerra civil moçambicana. Quinzo ficou sabendo que pai morreu, o irmão sumiu. Então ele encontra o seu amigo, Sulendra Valá, que foi um comerciante indiano, que ele sofre bastante preconceito por ele ser indiano. A presença da cultura indiana em Moçambique era muito forte e evidencia tanto os preconceitos quanto a necessidade de lutar contra eles. Bom, Kinson quis se tornar um guerreiro na Parama. Para Kinzo, ver o guerreiro foi uma fagulha de esperança em meio ao caos da guerra. Kinzo saiu em busca do seu sonho. No caminho, ele encontra um feiticeiro que dá o seguinte conselho: pode ir atrás do seu sonho, só que o espírito do seu pai vai te caçar, então você precisa viajar pela água e depois pela terra. E não esquecer de batizar o seu barco com o nome de seu pai, senão irá atrair maus presságios nessa busca. O livro volta para a história de Mundinga e Tuahir. Mundinga pergunta sobre o seu passado, como Tuahir achou ele. Tuahir desconversa e não conta sobre. Voltando à história de Kinzo, Kinzo percebe algo estranho acontecendo. O remo vira folha, sua mão começa a ficar com escama e tudo vira peixe. O espírito de seu pai aparece e fala: "Oh, cara, você abandonou o vilarejo. Eu vou te amaldiçoar por isso." Por meio de elementos fantasiosos, na obra aborda a questão ligada aos sonhos e ao olhar poético e às tradições moçambicanas. O livro volta na história de Mundinga e Tuahir. Mundinga pergunta novamente do seu passado. Tuahir diz que encontrou ele muito doente
Disse que comeu uma mandioca estragada e por causa de uma doença, e ele ficou com uma doença chamada de mandacaça, uma doença que afeta os nervos. Voltando para a história de Kinzo, ele chegou na Baía de Matimate. Chegando lá, ele é recebido por um cara chamado de Asani. Asani é o secretário do administrador de Matimate. Asani diz que o clima em Matimate está meio tenso, porque o navio encalhou e, e era um navio com vários mantimentos para ajudar na guerra civil. Kinzo ficou encucado com aquilo e ficou muito curioso. Então ele foi até o navio encalhado e encontra Ferida, um fantasma que estava no navio há muitos tempos, ligado à ausência do seu filho. Um fantasma que falou para ele que se abraçasse ela, ela ia contar um pouco da história dela. Ferida nasceu numa tribo, mas ela nasceu gêmea. Por ter nascido gêmea, ela foi expulsa junto com a mãe. A tribo ficou com uma criança e a outra foi embora. Porque na tribo tinha a crença de que gêmeos trazem má sorte. Ferida é adotada por um casal de portugueses, que são a Dona Virgínia e o Romão Pinto. Os portugueses cuida dela, mas o Romão Pinto, ele abusou de Ferida. Então ela fica grávida. Ela foge, Dona Virgínia pede a sanidade mental, depois o Romão Pinto morre. Farida vai ter o filho, que é o Gaspar. Gaspar, ele é separado de Ferida. Então ela não sabe onde Gaspar está. Então por isso ela está se considerando fantasma. Ela deixou de viver, está morta em vida, morando no navio. Kinsun promete achar o Gaspar e só depois seguirá o seu sonho. Kinsun voltará para a terra firme. Voltou para a terra firme. E encontrou Antoninho, o ajudante de Surendra. O Antoninho disse que Surendra agora estava morando em Mate. Ele tinha saído do vilarejo. Kinson procurava a Sunny, que havia recebido ele. A Sunny diz que é verdade. Surema é meu sócio. Estamos montando um negócio aqui. Vamos abrir um comércio juntos. No dia da inauguração do comércio, temos um ataque xenofóbico. O Surendra é atacado por ser indiano. O livro volta mais uma vez para Tuahir e Mundinga. Tuahir fica muito doente porque uns mosquitos picou ele. Então ele sente que vai morrer. E fala pro Mundinga levar. Eles estão passando num barco pelo pântano. E eles precisam até chegar ao mar. Tuahir disse que ele quer morrer no mar. Só que o mar tem que estar alto. Pra ele não ter. Pro Mundinga não ter que empurrar ele. Então Tuahir morre. Final da história. Kinzo vai até um ônibus queimado e toma um tiro. Avista um garotinho que se aproxima do corpo dele e que pega os cadernos dele para ler. Ele olha para o menino e pensa: eu encontrei o Gaspar. A criança Mundinga era o filho de Ferida, o Gaspar. É interessante ressaltar o título da obra Terra Sonâmbula, que utiliza de duas palavras para sua composição, a palavra sono e a palavra ângulo ou angular, que significa movimento, ou seja, movimentar-se dormindo ou movimentar enquanto dorme. Isso, na verdade, é um retrato do país de Moçambique, que foi devastado pela guerra, e ele não sabia qual seria o seu destino. Ele estava imerso em um sono de incapacidade de reação diante da terrível situação que se encontrava. Importância da obra. Mia Couto explora o olhar de um negro de uma aldeia moçambicana chamada Kinzo, que fala português, escrevendo seu testemunho a modo de reconstruir seu passado. Ao explorar os efeitos devastadores da Guerra Civil, o autor mostra que o colonialismo não desapareceu com a obtenção da independência, pois a persistência da relação colonial ainda afeta o espírito dos moçambicanos. Uma coisa interessante no livro de Mia Couto é que ele é basicamente uma grande metáfora. O livro todo, ao decorrer da história, utiliza de metáforas para explicar a situação de Moçambique. O livro ele trata de duas histórias, e nessas duas histórias, os personagens ainda estão procurando sua identidade. Isso é muito simbólico e importante que você perceba que, com Moçambique nessa situação de guerra, as pessoas não sabem muito bem quem são e nem para onde vão. Então, o livro é uma grande metáfora da necessidade de saber quem é o moçambicano nesse momento histórico. Para conciliar todas as informações que a gente explicou ao longo do vídeo, a gente selecionou 3 questões de vestibular, que infelizmente não são da FUVEST,
porque a obra vai ser adicionada à prova somente esse ano, mas são de vestibulares muito importantes. E para isso, a gente separou 3 minutos para cada questão, e ao final de cada questão, a Lívia vai explicar o porquê da resposta correta. Questão 1. Sua Terra seria um lugar de sobreposição entre o sonho e a realidade, como é citado por ele em seus cadernos. Então a resposta certa é a C. Questão 2. Kim observava a paisagem de sua infância e sentia que poderia voltar. Então, a resposta certa é a D. Questão 3. São histórias que se ligam e estabelece épocas diferentes, permitindo que um personagem se conecte com o outro. Então, a resposta certa é a B. Muito obrigado por assistirem.